estamos aqui com o Gabs. Vamos falar aqui sobre evolução humana e a relação aí com... Não a relação, né? Mas como é que a gente chega nesses povos que a gente curte tanto aí, estudar hoje, ir para eventos e tal, fazer reenactment, essa coisa toda, e como é que se chegou nessa divisão, por que que a gente tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, por que que a gente tem gente e macaco vivendo juntos, já que o homem veio do macaco, entre muitas aspas, por que que a gente, enfim, o Gabs, ele vai se apresentar aqui agora, enquanto a gente vai se entendendo, o pessoal vai chegando por aí. Fala com a gente, Gabs. Hoje o papo vai ser Tomara. o papo vai ser bem gostoso, tal, e espero que seja, enfim, surta a curiosidade nas pessoas, né, e de modo geral, e porque é um assunto muito interessante, principalmente quem tá relacionado, né, com tanto reenactment, tanto medievalismos e coisas afins. É muito pouco tempo, né, para falar de bastante coisa, só que a gente teve essa ideia doida e a gente falou, vamos fazer então. E, bom, eu espero que seja, né, bem proveitoso, principalmente também a parte da biologia, da evolução, né, da nossa linhagem, né, da nossa espécie e tudo mais. Espero que seja legal. Até porque isso é um assunto que a gente gosta tanto de estudar, falar sobre a antiguidade, a gente gosta de recriar a antiguidade, mas muitas das vezes a gente esbarra em algumas questões que até para a gente estar estudando, a gente vai mais além e descobre, mas quando a gente está debatendo e conversando sobre isso com as pessoas também, a gente repara que tem muito desentendimento dentro disso, né, de entender como é que realmente a gente veio de uma ameba e a gente acabou sendo esse corpo complexo que a gente é hoje em dia, como é que a gente chegou, né, até aqui, que não foi num passe de mágica. A gente tem também aquela questão do tipo, se o meteoro matou os dinossauros, por que ele não matou os humanos? A gente, enfim, né, são várias questões que vêm dentro desse nosso estudo, que, para mim, eu acho mega importante entender, já que a gente vai lá e está estudando sobre os povos nórdicos, por exemplo, da onde eles vieram, quem eles são, por que que eles são assim, né? Por que que tem... Claro que aqui a gente vai falar mais dessa parte biológica e genética, mas na parte do estudo em geral, a gente passa por isso e também se questiona por que que eles acreditam naquilo, por que que eles fazem aquilo, por que que eles usavam tal material, não usavam aquele outro, por que que, enfim. E tudo isso é meio que impossível de você ter uma conclusão real e certa sobre isso se pegar só o fio lá no final e pegar só a conclusão, né? É muito mais, não diria muito mais complexo, mas é muito mais bonito até entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos, qual é o nosso sentido aqui na Terra. Então, Gabs, faz o seguinte, você falou mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje, mas se apresenta. Quem é você, de onde você veio, o que que você come, o que que você faz às sextas-feiras? Bom, vamos lá. Eu sou Gabriel Inag, eu sou biólogo, sou botânico, recentemente terminei mestrado e, na verdade, também sou um grande entusiasta, né, de medievalismos, de reenactment, de culturas antigas, de história da humanidade, da história do mundo em si. Tem muitas curiosidades e que vão além, né, aquém da minha área, né, vamos dizer. E, enfim, são hobbies, enfim, são coisas que eu também gosto, né? E então eu, né, tipo, venho pesquisado há um certo tempo e tal, e entrado em contato também com, né, com as pessoas até do próprio Reenactment, né? Então, enfim, tipo, a ideia de hoje até dessa live é um tanto ousada, assim, né? Porque o Phil veio falando uma questão da gente falar de evolução e tal. Aí eu já pensei ligar, tipo, a gente já pensou em ligar até com com a história da Escandinávia e tal. Vamos ver se dá certo, vamos ver se tá bom. Acredito que vai dar sim. Eu preparei aí, vamos ver se vai dar certo, porque são muitos anos, né, de história, um período muito longo. Porém, eu não vou abordar de forma muito detalhada, obviamente, não tem nem como, né? Tipo, são vários assuntos bem distintos. Eu faço uma ressalva, né? Que eu não sou arqueólogo, não sou historiador. A minha perspectiva é uma perspectiva mais
puxada para a minha área, né, da biologia, e eu vou, né, ligando isso com os fatos, depois ligando da nossa história evolutiva com o início da história humana, da pré-história humana e história humana, né? Então, esse link que é muito legal de se fazer, né? Porque a gente, às vezes, como ser humano, a gente coloca no pedestal que, numa bolha, sei lá, que, né, achando que é uma espécie superior, enfim, eu acho que cada um pode acreditar no que quiser, mas a gente faz parte da árvore da vida, né? A gente faz parte, então, de todas, da história evolutiva que aconteceu aqui na Terra, né? A gente não é diferente. Pois é. A gente não é tão diferente assim das plantas, né, cara? Olha, já pensou se a gente tivesse evoluído a partir das plantas? Seria interessante. Não existiria muita fome assim, no mundo. Então, da onde a gente veio, né? Aquelas perguntas, né? De onde viemos, para onde vamos? Nós, né, a nossa espécie, né, Homo sapiens, a gente é fruto de uma linhagem, né, muito, muito antiga, né, de muitos anos, de muitos processos evolutivos, assim como todas as espécies que existem hoje. Então, todos nós que existimos hoje, 2020, né, agosto, hoje, dia 14, somos todas as espécies que sobreviveram, que evoluíram, que conseguiram estar aqui, né? Tanto a bactéria que está no nossa ponta do nosso dedo, quanto enfim, uma planta ou os peixes do mar, ou nós, né, também. Nós estamos aqui. Quem não conseguiu estar aqui foi extinto. Aquelas linhagens que não conseguiram se perpetuar foram extintas. Onde estamos nós, então, nessa árvore da vida, né? Porque se chama árvore da vida porque até então, né, não se descobriu nenhuma segunda origem da vida na Terra. Todas as formas de vida que existem na Terra, independentemente de teorias de panspermia, que a primeira célula veio de um asteroide, enfim, todas as formas de vida são traçadas a poucas ou um único ser que existiu, né? Essas primeiras células que passaram a existir. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhes de origem da vida e tal, mas viemos todos, então, ramificamos a partir desse único ponto. Esse único ponto, então, como se fosse o cerne da raiz, né, do tronco ali. Então, essa árvore vai se expandindo e crescendo, né, os galhos, e alguns galhos não crescem mais, que são extintos, e outros galhos continuam e se ramificam ainda mais. Isso a gente chama de especiação, né, cladogênese, onde tem esse processo de existir mais espécies a partir de poucas ou uma espécie só, né? Então, e assim vai passando o tempo e a gente vai evoluindo. A evolução, né, já começa aqui. Só fazendo uma ressalva também, eu estou falando da versão científica, biológica, né, de origem da vida, de evolução, evolução biológica, né? Eu não estou falando de outras formas de explicar o universo, tá? Eu estou falando da versão científica da coisa. A evolução biológica, ela não é progressista, isto é, ela não tem em mente, não tem um design, não existe um design perfeito, não existe ninguém pensando, vamos fazer melhorar aqui, melhorar colar, né? Ela só é, entendeu? Ela só é. E por isso, então, que não existe, de certa maneira, né, biologicamente falando, não existe nenhuma espécie melhor que a outra, não existe uma espécie superior ou inferior à outra, né? Só queria deixar bem claro essa questão, né? Todos estamos bem, né? Digo, não exatamente bem ou não, mas estamos. Isso que importa, estamos. Todos Vivendo. estamos vivos, né? A gente é um produto da sobrevivência, né, da nossa própria linhagem. Então, a gente, para estar aqui hoje, que você falou em 2020, a gente é um produto de milhões de anos de codificação de DNA que vem no nosso sistema, se arrastando e se complementando até hoje, não é isso? Isso, exatamente. Uhum. Essa ideia de que de como funciona, né? Então, evolução é bem perfeitamente isso, né? Que a partir então de poucas formas de vida, essas vão surgindo novas formas de vida e então a evolução, ela pode produzir inovações que vão ajudar então essas novas espécies a lidarem com novas condições ambientais, porque a Terra, meu amigo, a gente está num dos períodos mais de boas da Terra. Uhum. A Terra, o universo
acredita-se que tenha 4,6 bilhões de anos, né? Bilhões, né, de anos, né? É muito tempo. A vida na Terra, acredita-se que tenha surgido em torno de 3 bilhões e meio, se eu não me engano. É em torno, assim, não lembro agora o certo número, mas tem lá seus 3 bilhões de anos, né? E, no caso, foram as primeiras células que a gente está falando, né? Então, não eram nem células como a nossa, eram células mais simples, né? Vamos dizer assim, menos complexas. Não menos, como fala, menos inferior ou superior, não. Elas eram perfeitas para onde estavam. E muitas células que também estavam junto com elas se extinguiram. Ali já começou a atuar aquilo que depois o Darwin e o Wallace, que é um outro cientista que as pessoas geralmente esquecem, mas que os dois criaram a seleção natural, né? Criaram não, tiveram a ideia da seleção natural, cunharam isso. Então, a partir dali começou a seleção natural, e é isso que vem acontecendo até então, e as formas de vida vão sendo moldadas, né? Então, a gente já recebeu chuva de meteoros, já teve supervulcões, já teve períodos de seca total, a gente já teve períodos de... A Terra já ficou uma bola de neve, né? As calotas polares já se encontraram no Equador. Então, assim, a gente teve muitos períodos aqui nesse planeta, né? E nem faz tanto tempo assim que nós tivemos as últimas situações bem escabrosas na Terra, né? A gente tem até, por exemplo, mitos, como, por exemplo, o Ragnarok, que tecnicamente ele veio inspirado em uma situação onde você teve quase 200, 300 anos em que Mediterrâneo, Europa, Oriente Médio, ali, norte da África, ficaram praticamente numa situação completamente absurda, porque você teve vulcões, né? Mega vulcão na Islândia, que cobriu todo o céu, ficou tudo preto, ficou tudo escuro durante um tempo. Ao mesmo tempo, um tempo depois, você teve uma peste, acho que é a peste Justina, no Império Romano, que também consumiu uma galera toda ali. Então, num período aí entre 200, 300 anos ali na Europa, nos anos 400, 500, agora não lembro exatamente as datas, mas você teve isso, e que até culminou no final, no declínio do Império Romano e tal. Ou seja, Pompeia foi destruída por uma mega erupção vulcânica, não só Pompeia, né, mas todo o entorno. Então, assim, a gente realmente está numa época que a gente fica torcendo para o mundo acabar todo ano. A gente não, né? Vai acabar 2012, 2020 e tal, mas já várias vezes o mundo acabou com uma porrada de gente, né? Mas ainda assim, mesmo nesses eventos que você comentou aí, que são relativamente recentes, bem recentes, né, para a nossa época, vários ainda ocorreram e ainda ocorrem hoje em dia, né, terremotos, tsunamis, whatever, várias coisas ainda ocorrem todos os anos, todos os meses, enfim, no redor do mundo, né? Os impactos são mais locais, às vezes, ou às vezes um pouco maiores, mas, enfim, mesmo todos esses eventos ainda não são considerados de baixa intensidade, tipo, globalmente, né? Com certeza. A gente já teve eventos de muita intensidade, assim, muito maior que isso, diga assim, distinguir espécies. Inclusive, a gente já teve na Terra, né, 5 grandes extinções em massa, né? E as extinções existem, né? Sempre existiram, assim, né? De espécies serem extintas, às vezes algum fenômeno acontecer. Por exemplo, a quinta última extinção foi o famoso meteoro dos dinossauros, né? Lá no Jurássico, né? Se eu não me engano, na época. Mas, enfim, onde a Terra ficou coberta numa poeira e o Sol não penetrou, e daí sobreviveu a nossa linhagem, nossos ancestrais mamíferos, né? Que vieram seus mamíferos, e desses ancestrais que ficaram intocados nos buraquinhos no chão, como se fossem roedores, assim, ancestrais de todos os mamíferos, na verdade, e vieram a irradiar em todas as formas de mamíferos que existem hoje, por exemplo. Mas, enfim, tipo, já houveram histórias na época da Terra com vida já, assim, de muito tempo, de algo muito intenso, né? O que causou uma grande extinção em massa, né? A gente já houve uma dessas extinções, dessas 5 extinções, já foi extinta 90 e poucos por cento de todas as espécies da Terra. Então, todas as espécies, a partir de então, e hoje em dia, inclusive, todas as espécies, né? Inclusive bactérias, tudo, somos todos frutos, filhos dessas menos de 10% de espécies que sobraram nesse um desses eventos. Então, imagine as possibilidades de vidas que poderiam existir se não fossem esses eventos. Então, dá para viajar bastante nisso. Demais.
Tá, vem cá, Acontece você comentou um negócio de perguntar. Você falou que teve evento em extinção que ele acabou completamente com a vida na Terra? completamente não, né? Ah, Porque, tá, sobrou. Tá, não, ok. acabou com 90%, mais de 90%, Uhum. né? Ah, eu falei, pô, peraí. Sobrou um pouquinho. Mais maloquinha, né? Sobrou lá Porque, os negocinhos assim, se, escondidos. se ocorrer um evento que acabou e a gente não, a gente não descende dessas formas de vida que existiam, né? Se chegou a acabar. A gente descende de uma outra forma de vida. Então, Sim. a nossa forma de vida não foi extinta, né? Tipo, a vida na Terra, né? Como a gente descende né? De um mesmo ponto, a gente continua uma linhagem, né? Senão teria cortado a linhagem, extinto a vida toda, né, na Terra. Por que eu estou falando disso, né? Porque esse primeiro slide aí está trazendo a pontinha do ramo, né? Da onde a gente está ali pendurado, vamos dizer, do galho, né? Nós somos, né, a espécie Homo sapiens, né? Para quem não está ciente, nós somos a espécie Homo sapiens, né? A gente está, então, nesse raminho ali da esquerda, ali, uma ponta Homo, né? Que é o nosso gênero, né? Então, Homo são várias espécies, incluindo a nossa, né? A gente tem várias espécies próximas da gente, que são mais próximas da gente, e elas estão todas incluídas nesse grupo, que um pouco mais para trás no tempo, a gente tinha um ancestral em comum com esse outro ramo, que é o Pan. Esse ramo Pan são os chimpanzés, né? Então, os chimpanzés, né, até confirmado por DNA, eles são os nossos ancestrais, né, os ancestrais viventes, hoje em dia, são os mais próximos da gente, né, a espécie mais próxima de Homo sapiens é Paniscus e Pan troglodytes, que são as duas espécies de chimpanzés que tem. E esse ancestral que nós tínhamos, então, ele era chamado desse grupo hominine, né? Então, é um ancestral que a gente ainda não se sabe muito bem, como não foi encontrado, né? Esse ancestral, porém, a gente sabe que com certeza ele existiu, né? E indo mais para trás ainda, a gente formava um grupo com os gorilas, né? Aí era o grupo hominine, e mais para trás ainda, com os pongine, o pongo, que são os orangotangos, né? E junto com. Enfim, peraí, só eu coloquei inclusive errado aí no slide, porque hominídeos não é hominoide, é hominídea, tá? É nesse nível hominidae aí, tá? Tá errado, eu coloquei errado, me desculpem. Porque os hominídeos, então, foi mudado recentemente essa classificação, então chamamos de hominídeos todas as espécies de símios, de grandes símios, né? Great apes em inglês. Então, esses grandes símios somos espécies humanas, orangotangos, gorilas, chimpanzés, né? Espécies viventes hoje, porque várias desses hominídeos já foram extintos, a grande maioria já foi extinto, né? Então, E o hominídeo, na verdade, ele não está ligado ao Homo sapiens, a gente hoje em dia. Está ligado a toda essa classe, essa família, que está ligado tanto os orangotangos quanto os gorilas e a gente. isso, porque há um tempo atrás, um grande tempo atrás, acreditava-se que então o que é hominine ali, acreditava que era hominídeo, sabe? Então chamavam de, na verdade, eu acho que até para baixo, acho que nem considerava o pan hominídeos, os chimpanzés. Então, sim, tinha essa ideia de que os hominídeos eram só a nossa linhagem homo, nossa linhagem humana, australopithecus, no máximo, assim, né? Mais próximos da gente, não os chimpanzés, eles são muito inferiores, né? Mas atualmente, né, sabe-se que os hominídeos, então, hominidae é a nossa família, hominida, né, a nossa família, e nós estamos todos juntos com os great apes, né, com os grandes símios, né. Então, sim, isso foi alterado. Apesar de coloquialmente, o pessoal chamar os hominídeos, tal, mais para perto da gente, não, na verdade, os hominídeos são todos, né, hoje para a taxonomia, né, para a biologia em si. Mas Tá? isso vem de uma ligação, dessa mudança de classificação. Você pergunta, se você pode pular à vontade. Mas eu queria perguntar se tem alguma coisa a ver com essa questão da construção, essa questão do hominídeo, né, dessa construção parecida, ou se essa classificação ela vem simplesmente ligada por conta de genética.
Essa classificação se vem com uma falta de conhecimento, então uma falta de dados, períodos anteriores da ciência, né? Então a ciência se desenvolveu, novos fósseis foram encontrados, e porque essa classificação vem antes de ter sequenciamento genético, por exemplo. Então, antes de ter sequenciamento genético, os seres vivos eram classificados e agrupados de acordo com características morfológicas, né? Principalmente. Então, olhava a cara deles, olhava as estruturas. Isso aqui parece com isso. Mas na biologia, a gente bem sabe que isso não acontece, né? A gente nem porque é parecido que tem a mesma origem, né? A gente tem, por exemplo, asas, né? Morcego tem asas, aves têm asas, já os pterodátilos têm asas, né? Tiveram asas, não tem mais, porque não foi. E aves também têm asas, né? Só que você vai agrupar todos esses seres no mesmo grupo, no mesmo, né? Só por causa das asas, né? Se fosse no pensamento mais antigo, você agruparia. Como, né? Sei lá, se a gente achasse um fóssil, sei lá. Mas, estou dando um exemplo, mas isso ocorre com outras formas de vida e outros exemplos também, né? Isso acontece. Então, a gente tem... a morfologia muitas vezes faz sentido, só que nem sempre, né? Então, a gente precisa, né, de mais evidências, mais dados para montar esse quebra-cabeça, né? No nosso caso, veio com o sequenciamento genético, porque o sequenciamento genético ele vai indicar muito minuciosamente, né, as alterações genéticas em si, né, aquilo que não tá visto por fora, né, aquilo que a gente não bate o olho e vê. Então, ele vê realmente as mutações, né, a taxa de mutação, o que mudou geneticamente de um ser vivo para o outro, ou de que maneira nós somos relacionados, né. Então, atualmente, a taxonomia, que é a área da biologia que nomeia, né, os seres vivos, ela tem usado muito dos artifícios genéticos, né, para corrigir essa nomenclatura que vem desde o século XVIII, né? Então, aos poucos tem se feito isso e mais muita coisa tem ainda para acontecer, né? No nosso caso, foi muito possível, há pouco tempo atrás, tipo menos de 20 anos atrás, sequenciar DNA de ossos pré-históricos, né? Até então, enfim, o primeiro DNA humano foi sequenciado nos anos 90, né? E a partir de então tem se barateado muito a tecnologia, né? E isso é um grande fator para que a ciência ocorra, né? Para que as coisas ocorram, porque barateou tipo em escala exponencial, assim. Então, atualmente é muito mais barato você sequenciar DNA. Então, isso alimentou, né, as evidências, né, a ciência, isso se desenvolveu e assim que chegou, então, nessas outras classificações, né? Então, e a ciência, diferentemente de outras formas de conhecimento, como dogmas, ela é mutável, uma verdade mutável, uma verdade que é passível de crítica, uma verdade que é passível de correções, de mudar, de melhorar, né? Ou de piorar, às vezes também pioram, mas melhoram, mas enfim, ela é mutável nesse sentido, né? Mas ela existe um forte, vamos dizer, um forte crivo, né, que a gente chama, onde não é qualquer coisa que vira ciência, né? Você tem que passar por um grande processo, tem um método científico, tem que ser justificado, confirmado, tem que ser aceito pela comunidade, então não é tão simples assim. Só que Existe uma discussão muito grande sobre teoria, né? O pessoal usa muito teoria como se dentro da ciência a teoria também fosse uma coisa de hipótese, né? Não é hipótese, não é só uma linha de raciocínio. A teoria dentro da ciência é uma coisa que já foi testada, retestada, e se você quiser, você pode ir lá é, testar também e chegar no mesmo é, resultado. inclusive, né, tem uma diferença de teoremas para teorias e tudo mais, né? Enfim, e daí a ciência sim foi desenvolvida, né, de uma forma mais recente, né, de ser desenvolvida, utilizar estatística, né, para confirmar se o que você descobriu não é por acaso. Então você tem que descobrir se o acaso está agindo ali. Então a ciência é assim que mais ou menos que funciona, né? Então, voltando aqui para o nosso galho. Então, o que eu quero dizer é que a gente é bem próximo, sim, de espécies de outros símios, e isso vai aproximar, né, além aí da figura, com outros símios, macacos e etc., né?
E, de forma geral, então, a gente, focando aqui para baixo, na linhagem Homo ali, nós somos, então, símios, grandes símios, né, Great Apes, descendentes de uma linhagem de macacos do Velho Mundo, né? Então, junto com babuínos, junto com vários outros, todos os macacos do Velho Mundo, enfim, isso eu posso ir eternamente até chegar na primeira célula lá, traçando na nossa linhagem. Não é o interesse hoje. E você vai voltar para cima das árvores, acima das árvores vai voltar para dentro da água, e aí você vai embora. E aí vai embora, até existir uma célula só, e enfim. Porque a gente não é isso, né? A gente começou na água, saiu da água, foi para cima das árvores, uma ambientação até meio noturna, se eu não me engano, né? Os nossos ancestrais mais antigos. E daí depois a gente desceu das árvores, aí começou a andar, e aí virou o que a gente virou. Claro, muito superficial, mas existe uma longa história de mutações até a gente chegar nesse ponto do macaco. Exatamente, a nossa linhagem, nós somos símios, nós também ainda somos símios, né? Esses mamíferos que subiram às árvores, né? Insetívoros, omnívoros. Então, nós somos tudo isso, nós somos peixes, a gente sabe que linhagem de peixe que a gente veio. Então, enfim, a gente vai traçando, né? E a gente não é um serzinho especial que nasceu do nada, né? Pelo menos na visão da evolução biológica. Agora, vamos falar da nossa linhagem, né, humana ali, né? Então, nós, então, descendemos, né, desses ancestrais em comum com chimpanzés, que, a partir de um determinado momento, né, passou a viver uma vida mais fora das árvores, bípede, né? Passou a ter as mãos mais livres para poder usar ferramentas, né? E a gente foi, assim, passando o tempo e nossa evolução foi prosseguindo, né? Acontece, até pedir por Fio passar, próximo slide, acontece que o chimpanzé ali, à esquerda, né? À direita, à extrema-direita, tem um ser humano, e na parte superior temos um fóssil que foi descoberto há não muito tempo, né? Chamado Sahelanthropus, né? Sahelanthropus tchadensis, né? Descoberto no Chad, na África, né? E ele tem 7 milhões de anos. E acredita-se que, muito provavelmente, ele era bípede, né? Então, colocaria, então, esse fóssil, o bipedalismo, né? Andar sobre dois pés tranquilamente, né? Ter um corpo adaptado para andar sobre dois pés muito tranquilamente, colocaria o bipedalismo muito anterior na nossa árvore, né? E esse fóssil, né, tá mudando, ainda está sendo estudado, ainda está sendo absorvido, mas é uma das hipóteses, né? Que ele, por que acredita que ele era bípede? Porque você pode observar o crânio de chimpanzé aí, né, chimpanzé, né? Tá aí à esquerda. Ele tem o forame magnum, que é o forame magnum, ele é um orifício, né, na base do crânio, onde passa a medula espinhal, né, que se liga ao cérebro, que está dentro do crânio, e o forame magnum, ele é o orifício por onde essa medula vai sair, né? Precisa ter um buraco para a medula sair, né? E no caso é o forame magnum. Se esse forame está num ângulo mais posterior, né? Então eu posso considerar que esse animal ele fica mais confortável de 4, né? Uma posição de 4, porque daí a coluna vertebral ela é mais horizontal, certo? Então, a posição mais confortável, por exemplo, o chimpanzé, ele é considerado bípede parcial. Na verdade, ele fica de pé, às vezes, para passar um rio, sei lá, mas ele é quadrúpede, né? Ele é quadrúpede. Ele consegue andar com dois pés, mas é desengonçado, e isso dói nele. Isso dói igual o cachorrinho, quando anda em duas patinhas. Igual o cachorro. É quadrúpede, mas consegue, às vezes, ficar lá, treina, né? Consegue treinar e ficar. O fato dele ficar em dois pés não quer dizer que ele é bípede, né? No caso, ele é quadrúpede. No caso, o ser humano, então, nós temos ali do lado direito, né? Modern human, né? Um ser humano moderno. A gente tem o forame magno na parte bem basal, na parte bem inferior do crânio. Isso indica mais centralizado também, né?
mais centralizado. Isso significa que o nosso crânio, nossa medula, sai de baixo do crânio, não para trás, sai de forma vertical aqui, né? Isso é uma evidência que somos seres bípedes, né? Porque ficamos a medula para baixo, então provavelmente somos bípedes. Esse fóssil de 7 milhões de anos, ele tinha um forame não tão central, mas pode ser considerado central, não era posterior, né? Caudal, no caso. Ele não era caudal, ele era uma posição mais central ao crânio, né? E isso, né, levou a arqueologistas, né, evolucionistas a acreditarem que ele fosse uma linhagem bípede. E assim, a divisão de chimpanzé e humano estaria depois disso, provavelmente, ou perto disso, entendeu? Ou, na verdade, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ali perto, né, dessa espécie. E então a gente não sabe se esse Sahelanthropus ele pode ser um ancestral de chimpanzés e humanos, ou ele pode ser só um ancestral de humanos, porém muito próximo a esse ancestral de chimpanzé e humanos, mas não se sabe ao certo. Mas o que balançou as estruturas foi que muito provavelmente, né, levantou uma hipótese que provavelmente não, mas conseguiu criar uma hipótese que os ancestrais dos chimpanzés e humanos fosse bípede, e ser bípede é uma característica ancestral para a nossa linhagem, e o chimpanzé voltou a ser quadrúpede, e voltou a viver mais nas árvores. Então, é uma outra teoria, né? A partir de evidências fósseis. Pode ter acontecido, né? Enfim, só queria dar uma introdução nisso, né? Porque agora nós vamos focar, depois, mais próximos da gente, né? Próximo slide, enfim. Qual é o próximo? É o que tem o quê? É o 3. É o que tem os nossos ancestrais, assim, várias fotos, assim, né? O Neandertales, o Homo sapiens e tal. Isso, que tem a legenda em preto, assim. Ah, legenda em preto, tá aqui. Isso. Então. Então aí eu trouxe várias fotos de vários hominídeos, né? Hominíneos, né? Para ser mais específico, porque o nosso cantinho aqui é chamado hominíneos, né? Então, alguns deles, eu não vou falar de todos, né? Eu só quero mesmo trazer um pouco da carinha deles, um pouco para vocês, né? Isso aí é reconstituições, né? Não é exatamente assim que foi, mas são reconstituições, então tem um mérito o trabalho, né? E ao longo ali do Sahelanthropus, do canto direito ali, Horrorin, Australopithecus, então depois você, né, que é dessa fileira de cima, Ardipithecus também, que está aqui, a Ardipithecus ramidus, né, que é essa figura mais comprida que está aqui na esquerda. Então, surgiram, né, a nossa linhagem Homo, né, que é o nosso gênero Homo, né, que daí você tem várias espécies, né. Muito provavelmente, o primeiro Homo que surgiu foi o Homo habilis, que está ali no canto inferior direito, né, com uma ferramenta de pedra na mão, habilis de habilidoso, né, então ele já fazia ferramentas de pedra, né, em torno aí de 2,3 milhões de anos atrás, né. O Homo erectus depois surgiu também, né, na nossa história, isso tudo na África, tá? Nós somos símios africanos. E há 2 milhões de anos, aproximadamente, e, curiosamente, ele foi o primeiro, que se tem, né, notícia, né, de que se tem conhecimento, ele foi um dos primeiros da nossa linhagem Homo, né, o primeiro da nossa linhagem Homo a expandir para fora da África. Então, ele chegou tão longe quanto a Oceania, assim, sabe? Ele foi para a Europa, Oceania, Ásia, ele conseguiu chegar. E ele viveu por muito tempo. Ele viveu tanto tempo, muito mais do que já vivemos até hoje. Então, essa espécie Homo erectus viveu por um período muito grande de tempo, muito maior do que nós já vivemos até agora. E, inclusive, vamos ver mais para frente, que eles foram contemporâneos a gente, né? A gente chegou a provavelmente já houve, pode ser que tenha havido um encontro, mas na verdade não se sabe. Na verdade, as nossas primeiras linhagens ele estava começando a se extinguir, né? Então ele pode ter sido contemporâneo a gente, entendeu? Mas o que eu quero dizer que daí ele começou a ser extinto, né, aos poucos e desaparecer, né? Essa outra espécie, né, Homo heidelbergensis, né, que está aqui mais ou menos no centro inferior, ele é uma espécie surgida na África
que também saiu da África, né, em torno ali de 700, 800 mil anos atrás, né? Já estamos na escala, na escala dos 1000, né? Então, 700, 800 mil anos atrás, e ele conseguiu se espalhar majoritariamente pela Europa, Ásia, assim, e ele veio originar, né, outras espécies, né, que inclusive a nossa. Então, na África, ele originou, provavelmente, ele originou a nossa espécie Homo sapiens, né? Há outras teorias, há outras opiniões sobre, né? Tem Homo rudolfensis, não se sabe muito ao certo, mas uma das hipóteses é que a gente tenha vindo diretamente do Homo heidelbergensis, e na Europa, quando ele chegou lá, ele pode ter evoluído para a espécie Homo neanderthaliensis, né? Que é o homem de Neandertal, né? E na Ásia, há uma teoria também que ele tenha se evoluído para a espécie Homo denisova, né? Que na verdade não é bem uma espécie ainda, tá? Não foi catalogado. Desculpa. Não foi catalogado ainda, porque tem poucos espécimes de fósseis e tal, mas existe essa possibilidade. No próximo slide, nós temos ainda um pouco da carinha deles, né? Só para dar mais uns exemplos ali. Homo sapiens, Homo erectus, Homo Neandertal, Rudolfensis. O próximo slide, ele é sobre, já bem adiantado ali, então, em rosa, nós temos o início da nossa espécie, né? Em rosa ali, surgindo na África. Em azul, temos o Neandertal, e em laranja ali, temos o Homo erectus, né? Então, o Homo Neandertal, ele surge ali na Europa, ele começa a expandir para a direção da Ásia, e o Homo erectus começa a ficar encurralado ali para o leste da Ásia, Oceania, sul da Ásia, e aos poucos ele vai diminuindo até se extinguir. O Homo sapiens, ele se expande pela África, né? E daí ele bate na porta ali da Arábia, né? E aonde, passando o próximo slide, né? Então, em torno de 300 mil anos isso aconteceu, tá? A nossa espécie pode ser que tenha de 200 a 300 mil anos, né? Porque foi descoberto uns crânios no Marrocos de 300 mil anos, que pode ser de Homo sapiens arcaico. Então, né, a gente passa ali, né, a migrar, então, para a Eurásia, né? Então, essa migração da África para a Eurásia aconteceu em torno ali de 160, 150 mil anos atrás, né? Que houveram, né, tentativas, várias incursões, né? Houveram incursões que não deram certo, e assim, que não se sucederam, que foram todos extintos, e houveram incursões que deram certo e que são ancestrais dos eurasiáticos hoje em dia. Tá? Eu estou tratando assim eurasiático porque tá? Porque assim, porque o continente é Eurásia, né? E ele não tem um mar que separa, né? Então, o termo Europa e Ásia é um termo geopolítico apenas, né? Para a biologia, a gente chama de Eurásia, né? Então, o próximo slide, uma grande expansão da nossa espécie, uma extinção colossal de outras espécies de hominídeos, né? Porque a ideia de eu ter trazido isso aqui foi mostrar que nós convivemos, né? A nossa espécie, pessoas como a gente, né? Com pensamentos, falando várias línguas, falando, né? Tendo a sua cultura, tendo, enfim, seus pensamentos e crenças, convivemos com outras espécies de hominídeos, né? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal também dá uma bugada. Quando eu estava conversando sobre isso, você fala, então, porque o homem de Neandertal e o Homo sapiens e tal, a gente vê o pessoal, mas ué, um não veio do outro? Não é? Deixou de existir Neandertal e Neandertal virou Homo sapiens? O pessoal pergunta muito isso. Então, inclusive, né, a gente vai ver mais para frente sobre isso, mas muitas vezes uma espécie, a evolução não é bem assim, né? Muitas vezes alguns indivíduos, por exemplo, o Homo erectus, a gente conviveu com o Homo erectus, e o Homo erectus, ele é ancestral dos nossos ancestrais, né? Então, quer dizer que, assim, existiu o Homo erectus e alguns indivíduos, algumas pessoas ali, vieram a tomar um caminho evolutivo diferente e se transformaram em outras espécies por uma questão da evolução, só que outros não passaram pelo mesmo processo e não tiveram fluxo gênico, né?
não cruzaram com, né, entre as populações diferentes e passaram, então, a que a gente chama de cladogênese, que é especiação. Né? Então, um grupo está muito bem obrigado, ele não precisa ter alterações muito grandes, ele vai viver por muito tempo. Né? A pessoa tem que ter isso em mente. Né? Ele vai viver por muito tempo, inclusive conviver com os descendentes dele, vamos dizer assim. É que não é bem dele, né? São da mesma espécie, né? Mas os indivíduos que estão ali não são ancestrais dos indivíduos que estão das espécies mais recentes. Né? Todos são ancestrais de uma mesma, dos mesmos indivíduos. Né? Só que uma espécie, se ela for com sucesso muito grande, ela dura muito tempo. Olha os jacarés, né? Por exemplo, os trilobitas, não, os ferradura, por exemplo. Tem muitas espécies muito antigas, né? Que sim conviveram com dinossauros, mas infelizmente a gente não conviveu. Eu queria deixar isso claro. Então, assim, a ideia da evolução é essa, né? Pode sim a espécie descendente, não é um indivíduo descendente, é a espécie que descende, tá? Então, a espécie descendente pode sim conviver com uma espécie que foi a sua ancestral. Isso sem problema, né? E no caso da linhagem Neandertal, a gente não descende deles, tá? Só para deixar isso claro. E depois eu vou falar o que acontece, tá? Então, passando. Então, aí no slide temos aí a Terra rosa, né? Então, temos o Homo sapiens, né? Hoje em dia, atingimos quase todos os continentes, né? Menos Antártica, né? Aliás, atingimos recentemente, mas não foi uma coisa, né? Tipo, da nossa pré-história, mas não se vive lá, só tem bases, enfim, não é considerado, né? Enfim, conseguimos atingir vários ambientes, vários locais, várias latitudes, né? E por causa da nossa capacidade de locomoção, da nossa capacidade de organização, nossa capacidade de obtenção de recursos da natureza, né? E isso que essas são as ideias mais gerais que eu queria, as principais que eu queria passar com esses slides, né? De que como convivemos sim com outras espécies humanas, inclusive, né, espécies muito antigas, né? E como nós começamos a expandir pelo planeta e as outras espécies foram aos poucos se extinguindo, né? Essa extinção dessas outras espécies não necessariamente foi porque o Homo sapiens foi lá e matou todo mundo, né? Tipo, as pessoas têm uma ideia um pouco radical nesse sentido. Pode ter havido conflitos, mas isso não é algo confirmado pela arqueologia, tá? Não é confirmado, assim, tá? Muito provavelmente ocorreram, porque assim, a gente está falando de eventos climáticos que podem ter acontecido, né? Então, acabar recursos, secas muito grandes, tipo, isso vai minando as populações, né? E a competição também, competição por nichos, né? Então, o Homo sapiens, ele tem uma tecnologia um pouco mais avançada, vamos dizer assim, ele consegue lidar com situações mais adversas, né? Fogo, instrumentos de pedra um pouco mais refinados, organização social, né? Provavelmente uma linguagem mais desenvolvida, assim, nesse sentido. Por que eu estou falando isso? Porque sabe-se disso, né? Por causa do nosso tamanho cerebral, né? Apesar que isso não é lá muita certeza de muita coisa. Porque os homo neandertalienses, por exemplo, eles tinham um cérebro maior que o nosso, em média, tá? Então, o tamanho do cérebro, não necessariamente, né? É o uso que se faz dele, né? Mas aqui no nosso caso, o que se desenvolveu muito foi o córtex frontal, se eu não me engano, não sei os termos neurológicos aí, mas a gente tem regiões que desenvolveram muito, né, no nosso passado recente, evolutivo, tá? Para chegar até o Homo sapiens. Enfim, vamos para o próximo slide, então. Conseguimos atingir vários planetas, ou vários planetas não, vários continentes, planetas também, depois veio atingir, né? Planetas por enquanto não, mas pelo menos um satélite natural. Então, os próximos slides, até, Fih, pode ir passando aos poucos aí. Então, temos aí o slide 1, as espécies, né? Várias espécies que eu mencionei anteriormente. E no próximo slide, você tem, então, a nossa árvore, né? O tempo passando, né? O tempo passando. E as espécies se extinguindo, os pontinhos ali. Outras espécies continuando, novas linhagens. E assim, que é a ponta do nosso galho aqui, humano, né? E pode passar o próximo, vai seguindo. E vai seguindo até que no último slide ali temos, bem na pontinha, né, nossos ancestrais mais próximos mesmo, Neandertais e tal, e viemos então ao Homo sapiens, né? Aí, o que acontece? A gente como espécie, então, né, Homo sapiens, né, surgidos na África,
né, de uma linhagem evolutiva muito antiga naquele continente. Nós espalhamos pela África em si, a gente não estava espalhado pela África em si, a gente passou a espalhar pela África em si, a nossa espécie, e a partir de um certo momento, algo nos fez sair daquele continente, né, olhar para o nordeste, né, da África ali, e arrumar para outras áreas, né, outros continentes, outras terras, né? E então, em torno de cento e poucos mil anos atrás, 1000 anos, né? Acredita-se que a gente tenha feito nossas primeiras incursões, né, para fora da África, né? Esses primeiros humanos, até pode passar aí, Phil. Para onde? Fala para mim. Eu estou Pro, passando aqui, tem o mapa da. tá, não, Tem antes, né? antes, O onde do tem Mandela, o o Mandela. dela aqui. Então, por que eu trouxe essas figuras aí dessas pessoas, né? Essas pessoas, eles são menos a pessoa ali em vermelho ali, que está com a borda vermelha, então, essas outras pessoas aqui, embaixo, em cima ali, eles são pertencentes a uma etnia chamada Khoisan, né? Ou San, né? Que é do sul da África, sudoeste da África, né? Paz Angola, enfim, Namíbia, né? Até a África do Sul. Então, é um povo nativo da África, que está na África, que acredita-se que os nossos ancestrais de todos os eurasiáticos e americanos e pode ser também os australianos, apesar que isso não vou dizer isso aqui, mas porque eu não tenho esse dado, né? Mas pelo menos os eurasiáticos em geral, né? Europeus, asiáticos, sul da Ásia e Américas, né? Somos descendentes de ancestrais em comum com esse povo, né? Então, muito provavelmente, nossos ancestrais em comum eram parecidos com esse povo, parecidos assim. Nós e esse povo somos mais próximos do que com outros povos africanos, né? Isso que a evolução teria a dizer, né? Inclusive, eles são muito estudados geneticamente e tudo mais, né? O Mandela, inclusive, é descendente desse povo, ali do outro lado tem o neto dele, né? E eles são já um pouco menos melanizados, né? Naturalmente, na África, né? Comparado com outros povos africanos que são bem melanizados, né? Então, existe essa vertente na paleogenética, né, que acredita que eles tenham, que sejam nossos africanos mais próximos geneticamente. Essa pessoa que está, esse senhor que está na borda azul, vermelha, ele na verdade não é uma pessoa de verdade, tá? Ele é uma reconstituição, né? O que seria então esses primeiros Homo sapiens, né? Que teriam saído, né, da África, né? Próximo slide, eu tenho tudo que eu falei um pouco mais detalhado, né? Eu não vou entrar em detalhes ali, né? Só quero mostrar as flechas, né, das migrações, que provavelmente houve uma migração ali no sul da Arábia, ali, sabe? No mais ou menos do centro, ali, flechinhas vermelha e azul, que foi em direção da Austrália, né? E a gente tem, não se sabe, então, se foi uma única ou múltiplas, né? O que se sabe é que a ancestral da gente provavelmente foi uma só, né? Da gente, assim, eurasiáticos em geral, né? Porque provavelmente os australianos eles têm uma linhagem muito antiga que saiu da África. Eles saíram há muito tempo da África e chegaram no que era Sunda, ali no sul na Oceania e Austrália, né? Então, há muito tempo atrás, né? E os eurasiáticos em si, né? Provavelmente em torno de 100 mil anos, chegamos ali no Oriente Médio, ali onde é hoje o Líbano, né, Israel, e houveram levas, né, depois, a partir de um certo momento, pessoas migraram para outros lugares, né, que naturalmente ocorre, né, porque é um vasto continente, e umas foram mais para o lado oeste, outras foram mais para o lado leste, né. Esse fenômeno a gente chama da separação, né, das linhagens dos humanos, dos eurasiáticos ocidentais e orientais, né?
Esses euroasiáticos, então, eles eram caçadores-coletores, né? Então, chamamos eles de caçadores-coletores ocidentais e caçadores-coletores orientais, que foram para a direção oeste, né, da Sibéria, né? Então, esse novo ambiente é muito diferente do ambiente que eles encontravam na África, né? Então, havia um deserto também, mas muitos desertos eram mais gelados, ou regiões com menos exposição solar, né? Porque latitudes mais elevadas, né? Então, mais próximo aos polos, você tem uma menor exposição de intensidade solar, né? Tanto de intensidade quanto de como pode dizer, disposição mesmo, porque ao longo do ano temos a progressão do Sol e as estações, né? E nos invernos tende a ter menos quantidade de sol horas por dia, né? E no verão, em compensação, tem bem mais. Só que a Tem países intensidade... que ficam um mês na base da escuridão, né? Isso, tem países que o sol não aparece por meses, né? Tem países que aparecem, mas muito poucas horas por dia, Ou né? que você tem sol o dia inteiro também, dependendo da... Tem sol, né? Se for em estações do ano, você tem o sol da meia-noite, do meio-dia, né? Ah, meia-noite, desculpa. Sol da Meia-noite. meia-noite, então meia-noite tem sol. Enfim, tipo, novos ambientes, né? Novas latitudes. E isso gera o quê? O ambiente gera o quê nas espécies? Gera pressões evolutivas, né? Então, começa a botar em xeque, né? E a meio que, cara, vamos se adaptar aí, né? Senão você não vai conseguir sobreviver com o que você tem hoje, né? E a partir de então, começou a ter novas pressões evolutivas, né, na nossa espécie, diferentemente daquelas que existiam na África. Porque na África também existiam muitas pressões evolutivas, né? Para começar, quando a gente era, né, um símio mais peludo, né, um ancestral nosso com chimpanzé, por exemplo, ou depois ainda, a gente tinha bastante pelo sobre o corpo, né? A gente tem nada hoje em dia, as pessoas falam, sou peludo pra caralho, mas não é, porque os nossos ancestrais eram muito mais peludos, né? Tipo, o corpo inteiro. E isso permitia, era uma proteção, inclusive, aos raios solares, porque raios solares pode afetar muito nossos tecidos, né? Pode tanto causar mutações, com câncer e tal, mas o que provavelmente selecionaria raios solares não seria o câncer de pele, né, melanomas, seria a degradação do ácido fólico, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero dizer é que a proteção contra o sol, ela é essencial para as formas de vida, principalmente em lugares onde tem uma alta intensidade de luz solar, né? Acontece qual foi o mecanismo quando começamos então a perder os pelos, né? Foi como tinha melanina nos pelos que protegia a nossa pele, o mecanismo evolutivo de adaptação àquele ambiente foi melanizar a pele. Então a pele passou a fazer esse mecanismo, né, esses genes para criar melanina, para assim proteger o nosso corpo exposto, né? Ainda mais um ambiente que não se usava muita roupa, né? Então tinha o corpo muito exposto aos raios solares e você passa a ter essa pele mais melanizada, o que é uma adaptação, né, evolutiva ali, uma vantagem. Só que você indo para outros ambientes, as pressões são diferentes, né? Como assim sabemos. Passando para o próximo. Qual que é o próximo? Eu tenho É aqui o, os é povos das o estepes, é isso? Não, deixa eu ver o que tem aqui. Não. não. O próximo é o dos ancestrais eurasiáticos, depois do mapa. Ah, tá, já estava aqui, já estava por aqui. Vamos lá. Isso, depois do mapa ali. Então nós temos várias pessoas ali, são concepções artísticas, tá? Mas mais ou menos são pessoas que se desenvolveram ao longo desse período que a gente foi fora da África, tá? Então ainda tínhamos, né, a pele escura, né? Tem ali ancestrais eurasiáticos, né? Que depois se dividiu nos caçadores-coletores do Oriente e do Ocidente, né? Então, por muito tempo a gente passou a tentar se adaptar a esse novo ambiente, porque o que tinha naquela época? Uma glaciação, um período glacial, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Eu não vou chamar de Era do Gelo, porque a gente está na Era do Gelo, né? E a Era do Gelo, ela é o período quando a Terra possui gelo, né, nos polos, então a gente ainda está, porém, esse gelo que se regrediu muito, né? Então a gente está num período muito, muito tranquilo, né?
Só que esses povos, né, há 40 mil anos atrás, eles não era assim que o mundo era, né? Então, eles encontravam então uma calota de gelo que cobria toda a Escandinávia, por exemplo, na Europa, cobria a grande parte dos Estados Unidos, Canadá, né, chegava muito para baixo, né? Porque era muito frio mesmo, né? Então, um ambiente muito mais gelado do que tem hoje, né? Toda a Eurásia era muito mais seca, gelada, né? Era muito diferente, né? Não é o que a gente tem hoje em dia, não é, tá? Essas pessoas, então, passando ali, tem uma foto, então, uma concepção artística também, né, de uma vila, né? Provavelmente ali do Paleolítico Superior, que a gente chama, né? Então, em torno de 20 mil anos, né? Nessa época, em 20 mil anos, 22, atingiu o máximo, que a gente chama de máximo glacial, né? Então, essa calota polar que vinha lá do Polo Norte ou do Polo Sul, ela atingiu o máximo que ela atingiu a direção do Equador, né? E a partir dessa época, né, de 20 mil anos para os dias de hoje, né, ela regrediu aos poucos, né? Foi regredindo, regredindo e está onde está hoje, né? Essas calotas polares e, né, geleiras, né?